Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Michele. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite ao pessoal que está chegando. Boa noite. Boa noite. Seja uma professora de sucesso. Boa noite. Boa noite, Adriana. O pessoal já está entrando. Minha convidada já está aí. Obrigada. Boa noite, Adri. Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Nascimento, professora, apaixonada pela educação, apaixonada pela alfabetização, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, apaixonada por crianças, né? Porque para você ser professor, para você ser psicopedagogo, neuropsicopedagogo e trabalhar com crianças, você tem que ser apaixonado. Boa noite, Marcele. Para você trabalhar com criança, você tem que ser apaixonado, você tem que amar o que você faz. Boa noite, Cláudia. Então, a minha história é bem assim, diferente, né, de algumas pessoas, porque eu não escolhi ser professora. Eu não escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. Na verdade, quando eu fui fazer o ensino médio, né, formação de professores, eu não queria. E eu queria fazer uma outra área, mas só que por aqui só tinha pago e meu pai não podia pagar. E aí meu pai conseguiu uma vaga numa escola de formação de professores e eu fui, mas não querendo ser professora de jeito nenhum. Chorei tanto. Eu acho que eu fiquei quase um mês chorando porque eu não queria ir. Porque eu não queria ser professora de jeito nenhum, né? Mas quando eu comecei a fazer o primeiro estágio, eu me encantei
pela profissão e eu digo que não foi eu que escolhi, mas a profissão me escolheu. E hoje eu digo para vocês que eu não vivo sem o meu trabalho, né? Sem estar junto com as crianças, sem o amor deles, que eu acho que muitas das vezes a gente vai para a escola, a gente que é professor, né? Oi, Aline, seja bem-vinda. A gente que é professor, a gente vai para a escola com os nossos problemas, porque a gente tem os nossos problemas, né? Mas quando chega lá, isso acontece muito comigo. Na escola, consultório, né? A gente esquece os nossos problemas, porque as crianças fazem a gente esquecer. Criança é encantadora, criança é linda, eu sou extremamente apaixonada por criança, né? Então, assim, quem convive comigo, quem me conhece, sabe desse meu amor pela infância, pela criança, independente de idade, né? E então é isso. Eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, estudante de psicomotricidade, tô quase lá, né, qualificada em terapia ABA, né, a ciência ABA, e tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o ano de 2021. Eu vou chamar minha convidada, mas antes de eu chamar minha convidada, boa noite, Almerinda. Antes de eu chamar minha convidada, eu vou falar um pouquinho do GEC, né, que é um grupo de estudo de caso que a gente se reúne para ajudar crianças, né? Uma contribui com a prática da outra para que a gente possa estar ajudando melhor as crianças. Crianças típicas, crianças atípicas, mas a gente se une, é um grupo de estudo, de caso, a gente se une para poder estar ajudando as crianças. Estudando, buscando, lendo, uma pegando conhecimento da outra. E esse grupo surgiu com a inspiração de um outro grupo, o GEPA, minhas amigas do GEPA que estão aqui, ó, amo vocês. O GEPA é um grupo de estudo também pensando na alfabetização, que foi idealizado pela Marcele, que tá aqui também, Bezerra Marcele, né, no Instagram. E inspirado nesse grupo, a gente criou o GEC também, que a gente está estudando de 15 em 15 dias, a gente troca bastante para estar ajudando aí as crianças. Então, já falei demais. Vou chamar a minha convidada, Ana Paula. Ela já está aqui. Gente, tô nervosa, mas é normal, tá? E aqui no Rio de Janeiro tá um calor. O negócio tá tenso. Oi, Lu! Boa noite! Ana! Olá! Ana! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Hoje foi um dia daqueles, mas agora tudo bem. Eu fiquei achando que minha filha ia ficar doente. Eu falei, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Hoje não. Não, hoje não, dia nenhum, né? Dia nenhum. Pelo Nenhum. amor de Deus, filho doente não dá. Não dá, não dá. Eu saio de órbita. Eu fico só rodando dela. Ela fica Criança doente, né? Não, Criança doente, o coraçãozinho aperta, né? E eu fico rodando em volta dela, assim, eu não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo nada, mamãe. Pode ir. De tão Ela é linda, eu vejo os vídeos dela, ela é linda. Ela é animada para participar. O último que eu fiz, quando eu falei que ia filmar, ela saiu correndo, pegou as letras que ela tem, montou o nome dela e falou assim: é para todo mundo saber meu nome, mamãe. Ai, que fofa. Aí botou assim, ela tem quantos anos, Ana? 5. Ela tem 5. 5. Legal. Ana, se apresenta um pouco aí pra gente. Fala um pouco de você. Então, eu sou a mãe da Ana Luísa, sou mulher, professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, assim como a Elaine também, e gestora de uma escola de educação infantil, que era o meu sonho de infância. Na verdade, eu não sonhava só em ser professora, eu sonhava em ter a minha escola. E aí, esse sonho se tornou realidade, e a trancos e barrancos, e aí esse ano estamos vivendo essa luta, né? De também estar em outra posição, além da sala de aula, além do consultório.
A escola já tem alguns anos, o consultório veio depois, a psicopedagogia veio depois, né, pela necessidade que a gente vai vendo e a gente quer contribuir com as crianças, quer auxiliar esse crescimento, melhor desenvolvimento, e aí a gente se vê na posição de eterno estudante, eterno pesquisador, que não dá para simplesmente pegar só o que a gente estudou lá no normal, lá em 1500, mais ou menos, e só isso. É. Foi vendo que a sala de aula é muito desafiadora. Então, a gente tem que buscar... Então, Ana, mas eu não sei se isso acontece contigo. Quanto mais eu estudo, eu vejo assim, poxa, lá em 1500, eu fazia isso. Mas por que eu fazia isso, gente? Por que eu fazia isso? Aí, eu tô lendo isso aqui, mas por que lá em 1500 eu agia assim na sala de aula? 1500 não, tá, gente? É só um exemplo. É. Não é? Mas muito, fala, meu Deus, que professora eu era. Porque eu costumo dizer que quando eu cheguei na escola no município, porque na minha vida as coisas foram um pouquinho... as coisas foram acontecendo, né? Então, quando eu cheguei na escola do município, eu tinha 19 anos. Eu me formei aos 16. Aí fiz adicional, tal, né? 2 anos de pré-vestibular, porque eu não queria fazer pedagogia, eu queria fazer outra área. Minha mãe ficou falando na minha orelha, enfim... Aí não passei no primeiro. Até passei, mas não fui classificada. No segundo ano passei. Só que no meio dessa história de vestibular, veio o concurso da prefeitura. E aí eu fiz. E aí eu passei. 2 anos depois, tanto que, assim, para mim é um dia muito emblemático e vai ser mais ainda, né? Para mim, o dia 13 de março é um dia muito importante. Primeiro, porque foi meu primeiro dia de aula na universidade fazendo pedagogia. Segundo, foi meu primeiro dia no município do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, escola que eu estou até hoje, que é a minha paixão. E terceiro, que foi o dia de aula antes da pandemia. Então, para mim, assim, dia 13 de março é muito emblemático na minha vida pessoal, né? E aí a gente realmente começou esse caminho de estudo, de não saber o que está fazendo, porque eu brinco sempre, e eu passei até um tempo pela formação de professores, e eu falava sempre assim, a gente aqui às vezes aprende a planejar uma aula e tal, que dura 40 minutos. E aí, de repente, você chega na escola e você descobre que você vai ficar com as crianças 4 horas e meia. E aí, eu lembro claramente do meu primeiro dia de trabalho, com as crianças mesmo, né, que foi o dia seguinte, eu fiz um planejamento, tudo que eu planejei acabou em 2 horas. O que eu fazia nas outras 2 horas? Desesperador. Mas aí a gente vai estudando, vai compartilhando, vai encontrando esses grupos, né? Na faculdade tinham muitas professoras experientes já, e as minhas colegas de trabalho. E aí a gente vai estudando e vai conhecendo outras professoras que vão contribuindo com a gente, e aí a gente vai crescendo. E se você olhar lá o caderno do primeiro ano que você trabalhou, misericórdia, fala, Jesus, como é que alguém me deu uma turma nessas condições? É o que a Josi está... Ana, é o que a Josi está falando aqui. Naquela época era o certo, né? Porque a gente não sabia e as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo. As pessoas mudam, ela até colocou aqui que a Magda também mudou. Realmente, a Magda Soares, a gente muda o tempo todo, a gente vai lendo, a gente vai buscando. O importante é isso, né? A gente está aberto a essa mudança. Sim, porque o que eu acho fundamental, né? Assim como a Magda, quem lê o livro dela lá de trás, quem pega o Alfaletrar, que eu estou encantada pelo livro hoje, e não só a Magda Soares, muitos autores que continuam estudando e pesquisando, a gente começa a olhar até para as coisas que a gente fazia, e algumas atividades e tal, a gente continua fazendo, e aí você vai entendendo até por que você faz aquilo. E aí, na hora de orientar a criança, a gente orienta melhor, né? Porque você dá uma outra orientação, uma outra forma de ver, porque o importante é a gente não entender que a atividade... Ih, Elaine, tá? Caiu meu celular, calma aí. Acontece. Faz parte. Caiu, peraí. Voltou. Para mim, voltou. Então, assim, você tá me vendo bem ou a boca não tá aparecendo? Não, eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem mesmo. A gente fica preocupada, né? Porque às vezes tem pessoas aqui que estão fazendo leitura labial, então eu fico preocupada com isso. Então, vê se você consegue ficar... porque tá aparecendo um pouco da parede acima de você. Isso, agora ficou melhor. Para quem estiver fazendo leitura,
Vai, melhorou. Isso. Ficou melhor. Tá gata, tá gata. Então, assim, a gente vai ressignificando, olhando as atividades de uma forma diferente, percebendo o que pode ser usado, o que não pode, o que realmente vai render fruto, né? Que é o melhor desenvolvimento do aluno. Porque todo estudo, toda pesquisa que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo a fazer ao longo da vida, né? É para isso, para que a gente possa transmitir o conhecimento, transmitir não, mas construir junto com a criança, com o professor que de repente está aqui nos ouvindo, com as psicopedagogas colegas que estão aqui também, construindo esse conhecimento diferente. Eu entendi, isso me ajudou muito a psicopedagogia, que, na verdade, não é exatamente o que a gente faz, mas é a arte da pergunta. O bem perguntar, você faz a criança refletir e é essa reflexão que vai construindo esse conhecimento. É quando a gente pensa sobre as coisas, né, que a gente constrói. Então, eu acho que esses anos todos de 1000 pós-graduações, porque eu sou a rainha da pós-graduação, eu não estou fazendo nada, estou fazendo uma pós. Tanto que meu marido já nem me dá confiança mais quando eu falo que vou fazer alguma coisa. Porque ele já, pelo amor de Deus, menino, já fiz umas 7. Sei lá, 6 ou 7. Por aí. Porque a gente precisa, né? Eu acho assim, eu acho que enquanto não chega o mestrado, a gente vai estudando. A gente vai estudando. Esse é o caminho eterno do estudante. Acho que se perguntassem para mim hoje qual é a tua profissão, eu falei, eu acho que eu sou estudante. O restante todo que eu faço é só consequência. É verdade. E eu acho muito legal isso, e a gente está estudando e compartilhando, trocando, né, com as amigas, com as colegas, porque assim, a gente aprende, mas não é para ficar para a gente, é para a gente compartilhar. Não é para falar assim, eu sei, porque o que vai adiantar? Eu sei, eu li, eu acho isso, mas se você não compartilha a sua prática, as suas coisas, para poder estar ajudando o outro professor, de repente uma atividade que você fez com a sua turma, você fez com o seu aprendente, vai me ajudar de alguma forma. Poxa, eu não atentei para isso, eu não me liguei para isso, vou tentar dessa forma. E aí, da forma que a outra colega te falou, ou te mostrou através de um Instagram, nossa, nessa pandemia, como eu aprendi com esse Instagram, ainda estou aprendendo, gente. É difícil esse negócio. Mas como eu aprendi, como eu vi práticas de colegas, assim, durante a pandemia, de colegas de escola pública, de escola privada, de psicopedagogos, de neuropsicopedagogos. E eu coloquei a prática desses colegas, trouxe para mim. Isso fez assim, a maior diferença durante as aulas remotas, durante o atendimento com as crianças, porque a gente tenta estar próxima à criança, né? Mesmo que seja uma telinha de computador, notebook, computador, né? Mas a gente tenta ajudar também as famílias. Eu nessa pandemia, eu tive mais perto das famílias dos meus alunos do que se eu estivesse na escola. Foi algo assim muito interessante, porque eu tive o vínculo que a gente ficou o quê? Nem um mês, não sei. O vínculo que eu não formei com eles em um mês, assim, que pessoalmente, a gente se vendo, eu fiz durante a pandemia de forma online, né? No remota, porque eu conversava com as crianças, com os pais, seja por chamada de vídeo, ou às vezes no WhatsApp, a gente mandava mensagem, tá tudo bem? E esse tá tudo bem para eles fazer uma diferença, tá precisando de alguma coisa. E não só o conteúdo, as habilidades que a gente trabalhava, né? Mas assim, o preocupar mesmo, o carinho, manter o vínculo, isso foi muito importante durante essa pandemia, né? Para as famílias. Mas vamos lá, Ana. Vacina tá chegando. Nem fala. Vacina tá chegando. Já me emocionei, já tô com o meu braço aqui disponível. Eu nem desliguei. Tô no quarto da minha filha que eu fui pra cá, nem desliguei a televisão, porque eu quero ver a hora que essa vacina vai entrar no braço da primeira carioca. Se vocês vão me dar assim, que eu vou olhar meio olho assim. Porque torcendo aqui, ó. Torcendo, porque o aninho abençoado de 2020, né? Misericórdia. Nossa mãe, né? Eu enquanto gestora de uma escola particular, foi o ano que eu mais me desdobrei para que a minha escola não fosse à falência, sabe? Para que eu pudesse arcar com a minha obrigação com as minhas professoras.
e que a escola não fosse falência, e que eu estivesse perto dos pais, e não só dos meus pais da escola municipal, porque eu também fiz todo esse movimento de WhatsApp, de vai buscar, de ajudar, de vai lá, precisa disso, né, de conversar com as crianças, de atividade, mas também de ombro, né? Porque foi o ano em que a gente realmente precisou se aproximar muito das famílias, né? De todos os aspectos. Eu acho isso para todo mundo. Acho que quem conseguiu, até que a criança conseguisse avançar, estudasse um pouco, né? Não se afastasse tanto dos estudos, foram aqueles profissionais que se aproximaram das famílias, né? E que puderam ser esse ombro, essa mão amiga, esse ombro amigo junto às famílias, porque as famílias precisavam e vão continuar ainda precisando por um período nesse ano, dessa proximidade, do que eu posso fazer por você para te ajudar, né? Tanto numa escola quanto na outra, porque para mim o que mais ajudou as crianças foi no momento em que, na escola pública, no momento que eles entregaram aquele livro azul, né? O material didático periódico. Como ajudou, porque tinha famílias que não podiam imprimir as atividades que a gente pedia, as apostilas da prefeitura, algumas, né, porque eram todas muito grandes, tinha outras que não tinham condição alguma. Mas eu acho que a gente poder estar disponível para ouvir, né, e para entender também que eles também estão passando uma situação muito difícil. E também refletir pelo seguinte, essas famílias, muitas perderam entes queridos. Então, quando a gente até adiantando até já um pouco quando a gente começou a pensar a questão da acolhida, né, de falar da acolhida das crianças, antes mesmo da gente pensar nessa primeira acolhida da criança, acho que a gente tem que pensar na acolhida das famílias, na acolhida dos professores e funcionários que estão voltando para a escola, perderam pessoas, adoeceram e passaram um período muito difícil, porque essa doença é uma doença muito difícil, muito debilitante, né? Muitas pessoas, né? A gente teve contato com muitos, eu acho que a gente tem que começar a lembrar até para o de repente para o psicopedagogo institucional, que pode estar lá na escola, para o diretor, para o gestor, como acolher primeiro as pessoas. Se elas são profissionais, familiares ou crianças, aí a gente vai organizando para cada espaço. Mas a gente tem que pensar na pessoa que está vindo e nas pessoas que aqui também estão na direção e tudo mais, porque é um momento ainda muito melindroso, né? Ainda não é um momento... estão vacinando! Oba! As duas lá, braço exposto já. Então, assim, é um momento de muita alegria agora, né? Mas é um momento também de muito cuidado. Eu acho que tem aí a BNCC que trouxe para a gente as questões socioemocionais, que é um momento da gente pegar e dar uma lida também, para ajudar a pensar como vai ser já é para estar acontecendo e pode acontecer essa acolhida, até a gente chegar na aula, efetivamente, né? Eu acho, Ana, que, assim, até aquele professor, aquele psicopedagogo que trabalha institucional, né? Que, assim, de repente não perdeu ninguém e tal, passou essa pandemia, mas ele vai voltar, de repente, meio perdido para a escola. Da onde começar, né? Sim. Aquele que só enviou atividade, não conseguiu dar aula. Aonde eu começo, o que eu faço? Meu Deus, eu falo com a mãe, eu falo com o pai, eu falo com a criança. Eu preciso de uma direção, né? Isso que você falou de acolher, eu acho que esse acolhimento na escola, ele vai ser de fundamental importância agora em 2021. A gente, na verdade, a gente não sabe se a gente volta agora presencialmente, se vai continuar remoto, ensino remoto, né? A gente ainda não tem uma decisão. Mas, assim, voltando, a gente precisa, de uma forma, assim, bem carinhosa, acolher as famílias, acolher as crianças, é como você está falando, acolher os professores. Minha coordenadora está aí, ó, vai ter que me acolher, hein, ó. Beijinho para as coordenadoras que passaram sufoco também no ano passado. É verdade. Eu bato palma, porque passaram sufoco mesmo, né? Então, assim, essa acolhida eu acho que vai ser fundamental para que o trabalho pedagógico venha fluir. Porque, assim, não adianta a gente estar em sala, mas não está bem, né? A gente não vai conseguir passar para a criança. É o que eu falei no início, às vezes a gente sai de casa cheio de problemas, mas quando chega lá, que vai dar aula, que vai no encantamento da sala de aula, né, a gente esquece um pouquinho
Às vezes, quando eu saio da escola, eu lembro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque no momento eu trabalho em escola de turno único, né? Então a gente fica 7 horas com as crianças. Então, no momento que eu tô com eles, olha, gente, vou ser sincera, eu não lembro das coisas que eu tenho que fazer fora da escola. Não lembro. Eu anoto tudo, porque senão depois eu fico perdida. Porque eles, assim, eles distraem a gente, acho que é o amor, o carinho também deles, e a paixão, o encantamento da aula, eu acho que, assim, é uma coisa, eu fico até emocionada, porque eu senti muita falta em 2020 disso, de estar com eles em sala de aula. Quem me conhece sabe disso. Claro que eu não queria ser insegurança, eu tenho consciência disso. Mas, assim, eu senti muita falta, tive crise de ansiedade várias vezes, crise de ansiedade, chorei, e muitas coisas aconteceram. Mas, graças a Deus, estamos aí, né? E assim como outros professores também, eu tenho colegas que tiveram depressão, ficaram mal, porque a sala de aula, a gente é professor, como a gente fala, né? A gente é professor de chão de sala de aula. Então, a gente gosta de estar ali, a gente se encanta com isso. Então, assim, faz muita falta. Mas vamos ao nosso assunto, que já se passaram 27 minutos e a gente não entrou. Não, entramos, mas não entramos no assunto, né? Não, faz parte do nosso contexto, né? Para quem está chegando agora, ó, sejam bem-vindos, tá? Perdoa a gente aí as falhas, a gente fica nervosa, mas a gente está aqui de coração, a gente não está falando aqui a verdade absoluta, é isso que tem que acontecer, é isso que vai acontecer. A gente está falando da nossa prática, do que a gente vive, do que tem dado certo. A gente erra muito, né, Ana Paula? Mas eu acho que são os erros que nos fazem acertar, são os erros que nos fazem construir, né? Então, assim, a gente está aqui para falar das nossas práticas, das nossas vivências. E amanhã eu vou voltar aqui para falar também com outra convidada, a Gisele, ela está aqui, né? A gente vai falar de síndrome de Down. E depois a gente vai voltar outros dias também. Mas, assim, a nossa intenção é, com a nossa prática, com a nossa vivência, com o que a gente já viveu, né? Com o que a gente já leu, a gente tentar ajudar de alguma forma. Não, volto a dizer, não somos donos de nada, não estamos dizendo aqui que é isso, a gente apenas vai dar sugestão, porque cada um sabe da sua realidade. Então, de repente, eu fiz uma coisa na minha escola, na minha turma, com os meus alunos, e deu certo, mas de repente para você não vai dar certo. Ou de repente vai dar certo. Então a gente está aqui para passar o que a gente vive, o que a gente está vivendo, e o que a gente vai viver, o que a gente já viveu, né? Que a gente vai viver, que a gente projeta viver, né? Porque na verdade a gente não sabe, né? Então vamos lá, Ana. Como receber os nossos alunos em 2021? Independente de ser presencialmente, de ser na telinha, como a gente recebe essas crianças? Bom, eu acho que, assim, eu já comecei a falar um pouquinho, né? Eu acho que um bom norteador para a gente é não esquecer a questão emocional. Então, a gente está vivendo um momento, e talvez para quem vai receber o aluno presencialmente, ou mesmo para quem vai receber online, eu acho que a gente pode começar a adaptando algumas práticas para que a gente acolha essas crianças, sem expor aquele que é mais tímido, né? E tudo. Até uns 2 anos atrás rolou muito aqui pela internet aquela coisa do fazer os cumprimentos, né? Bater a mão, apertar a mão da professora, tinha uns cumprimentos assim. Eu acho que, por exemplo, essa é uma atividade muito legal para a gente fazer para quem estiver chegando. Porque uma coisa que eu percebi, tanto nas aulas online que eu cheguei a dar para os meus alunos, nas aulas online que a gente trabalhou na escola de educação infantil, é que tudo que eles podiam interagir com a gente, que de preferência não utilizasse muito o som, o áudio, era muito legal. Porque quando começa todo mundo a falar junto, principalmente criança pequena, você não consegue desligar o microfone para depois ligar novamente. Então, lembrar dessa questão emocional, de repente brincar com esses cumprimentos, lembrar que um dos sons mais doces que tem para nós é o nosso nome. Então, mesmo à distância, a professora saber quem é quem, saber quem são os alunos, chamar pelo nome da criança, até mesmo quando a gente vai falar com a família também, isso é muito importante, porque mostra para essa família que eles, família, e a criança não são só mais um. Não é só a mãe do João,
de repente, a Luciana. É a Luciana, mãe do João. Até a forma, eu vou te falar, essa pandemia mudou até a forma com que eu salvo meus contatos no meu celular. Antes eu salvava assim, mãe do fulano. Agora não. Eu ponho o nome da criança, eu ponho mãe, mas eu ponho o nome da mãe. Porque eu preciso falar com o nome dela. Né? Então, quando a gente fala de acolhida, a gente começa pelo simples, não é nada mirabolante. Né? A gente começa assim, começa no simples, começa sabendo o nome, e conhecendo as pessoas de verdade. Porque às vezes, até, por exemplo, a gente vai trabalhar online, aparece um nome lá que não é o nome da pessoa. Então, tenha o cuidado de perguntar, anotar. Não confia na memória, minhas amigas. Eu não sei vocês, mas eu estou ficando um pouco prejudicada. Né? Então, não confia na cabeça, não. Bota um papel do lado, eu estou aqui com meus papeizinhos, ó. Escreve, que isso é muito bacana, né? A pessoa se sente vista. Eu acho que quando a gente está trabalhando nessa questão desses primeiros passos, a gente precisa, as crianças ou os nossos alunos, independente da idade que eles tiverem, eles precisam se sentir vistos, porque é o que muitas vezes não acontece. Eu, uma vez no consultório, eu me deparei com um desenho de uma menina e que mexeu muito comigo, porque ela pegou uma folha colorida e pegou tinta branca para desenhar a ela mesma. E não aparecia praticamente nada na folha, né? Eu falei, aí eu comecei a me questionar assim, caramba, será que essa menina se sente vista? E comecei a refletir sobre isso, né? A gente precisa dar visibilidade, mostrar, botar a cara para eles e eles também para a gente. Por isso que às vezes eu entendo, por exemplo, muitas pessoas passam a dificuldade de estar dando aula online e todo mundo de câmera fechada. Parece que você está falando para, né, para uma parede. Parece que você está falando para ninguém. E isso me incomodou muito quando eu fui estudar em uma determinada disciplina de uma pós, o professor não apareceu. Ficou só aquela voz e o slide. Aquilo me incomodou profundamente. Falei, quem tá falando, sabe? Mesmo eu sendo adulta, já na idade que tenho, deixa a idade para lá. Aquilo me incomodou muito. Eu falei, não tem como. Né? A gente precisa desse contato. Se no momento não pode ser real, pelo menos o virtual, mas eu tenho que ver quem está falando comigo, mesmo sendo uma aula gravada. Né? Então, eu acho que também é importante a gente se colocar no lugar do estudante e pensar como eu gostaria de ser acolhido, como eu gostaria de ser recebido, online ou offline, né? Penso, minha primeira reflexão, assim, a partir da acolhida foi nesse sentido. Porque assim, a criança ou o adolescente, né, quando você chama pelo nome, ele, poxa, a tia sabe meu nome, ele se sente, né, na realidade, ele, poxa, olha, é meu nome, ela sabe, porque o nome é uma coisa tão assim, é pessoal, né, uma coisa assim, muito dele, única, então assim, oi? Não ouvi. E eles têm a sensação assim, não adianta eu me misturar na massa do meio, porque tem uma galera, até um pessoalzinho um pouquinho mais tímido, que às vezes fica ali na massa do meio, da sala de aula, e ele nem é o bagunceiro, mas ele também não é, nem é aquele pessoal que não fala, não atrapalha, mas está ali no meio. E ele passa muitas vezes desapercebido. Então, quando a gente tem esse movimento de saber quem é, de saber o nome, de falar com eles pelo nome e tudo mais, você tira essa criança do anonimato, né? Ela já não consegue mais, vamos dizer assim, se esconder na massa do meio. Porque aqueles que estão ali, eles não são aqueles que mais dão trabalho. Normalmente não são os primeiros que a gente aprende o nome, que a gente aprende logo daquele bagunceiro rapidinho, né? Aquele que chega botando fogo no negócio. Ô, fulano! Rapidinho, esse, 5 minutos da aula, já sabe quem é. O nome dele. Mas e essa massa do meio, que é uma massa que preocupa, né? Porque eles passam batido muitas vezes pela escola. E, Ana, eu gosto muito, assim, nas primeiras semanas, quer dizer, eu gosto sempre, mas, assim, nas primeiras semanas de aula, brincar com eles. Mas, claro que uma brincadeira com propósito, uma brincadeira com intencionalidade. Não é uma brincadeira, vocês vão brincar disso. Não, a gente vai brincar, sim, mas ali na brincadeira eu vou estar conhecendo o meu aluno, né? A gente está falando de aluno aqui porque a gente está voltado para a escola, né? Porque no consultório a gente trabalha de uma outra forma. Aí
brincando também, mas é mais do individual, né? Então, assim, aí eu gosto muito de brincar com as crianças. E através da brincadeira, dessas brincadeiras, eu já consigo fazer uma coisa que a gente tem que fazer no início do ano, que é a diagnose, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que preparar a minha diagnose. Ok, não sou contra a folhinha lá da diagnose, não. Até porque a gente recebe, né, Ana? A Sim. gente recebe do município, já vem uma diagnose pronta, né? Não vamos entrar nessa parte, né? Nessa parte da diagnose pronta. Mas, assim, eu preciso conhecer o meu aluno. Eu não posso me basear... eu peguei uma turma, minha turma esse ano eu não conhecia, né? Eu não posso me basear somente pela fala do professor anterior. Porque, assim... eu tenho que ter o meu olhar quanto professor daquela turma. Eu tenho que saber quem são aqueles alunos. Então, assim, eu gosto da brincadeira nos primeiros dias, né? Porque nas brincadeiras a gente conhece mais a criança. A gente sabe quem é a criança. E ali, numa brincadeira direcionada, numa brincadeira com intencionalidade, a gente também vai descobrir as habilidades que ela traz. Se ela traz, vou dar um exemplo do primeiro ano, tá? Se ela traz habilidades do primeiro ano para o primeiro ano, se ela vem da educação infantil, as habilidades que ela tem que vir trabalhadas na educação infantil. Então, assim, através das brincadeiras, a gente vai observando as coisas e sempre, anotando, né? Sempre ali, escrevendo. Eu lembro que teve um ano que eu botei os bambolês. Eu não lembro se foi ano passado, se foi ano retrasado, porque eu tô meio perdido, tá, gente? Então, assim, eu não lembro. Que eu coloquei os bambolês no corredor e eles tinham que pular. E ali eu observei a lateralidade, direita, esquerda. E aí eles tinham que pular e falar uma letra, pular e falar quantas letras tinha o nome deles. E assim a gente ia brincando e descobrindo, né? Não precisa ser só o papel, né? A gente tem que ter o papel, Mas não precisa ser só o papel. A gente pode brincar e, através da brincadeira, fazer diagnose. E já né? Eu gosto hipóteses, né? Levantando algumas questões, porque às vezes o papel vai te apresentar uma situação que de repente não é a real, né? O papel é nosso amigo, ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Só que ele não é o único instrumento que a gente tem para utilizar, até porque a diagnose não pode ser, hoje eu vou fazer diagnose, ponto final. Não! A gente precisa conhecer essas crianças, principalmente se for uma turma de primeiro ano, porque eles estão vindo da educação infantil. Tem crianças que ainda vêm de locais que não desenvolvem um trabalho pedagógico, às vezes é mais uma questão de cuidar mesmo. Tem criança que nunca foi à escola, que vem direto do primeiro ano. Nunca foi à escola. Então, se eu chego, dou um papel na mão dele, e às vezes é uma criança que sabe muitas coisas. Eu acho que o brincar... Não sabe segurar no lápis, Ana. Não sabe. Já tive muitos assim. Não sabe. Eu também. Eu já tive crianças que não sabiam ir ao banheiro. Porque na casa deles provavelmente não tinha. Foi conhecer o banheiro no formato que a gente conhece na escola. Então, até isso a gente vai observando. Por isso é fundamental. Eu acho que o momento da diagnose, que é esse momento que eu calculo aí um mês, por aí, um mês e pouquinho, né? Dependendo dos feriados e tudo mais, quando cai o carnaval, enfim. Mas esse momento inicial, você pode até ter o dia da sua atividade escrita, né? Até para você ter um parâmetro. Bom, escrevemos aqui assim. Daqui a algum tempo a gente vai reavaliar. Isso, não, é importante. Porque se confiar só na memória, fica muito difícil. E tenha os registros. Né? Observei isso. Observei que essa criança ainda não definiu se é lado direito, lado esquerdo, que é o dominante. O que a gente pode conversar lá com o profissional de educação física da nossa escola também? Porque a gente tem que entender que não é só o professor da sala de aula pura e simplesmente. A gente tem a coordenação, a gente tem que ter como parceiro o professor de educação física, né? Que se ele for fechamento, como eu brinco, poxa, a gente ganha muito, porque eles amam essas atividades também.
com outros profissionais. Então, quanto mais parcerias a gente fechar, em especial nesse ano inicial, no primeiro ano, realmente faz muita diferença, né? Porque a gente também, até você falou muito das brincadeiras, assim, porque a gente também não aguenta 7 horas brincando, a gente precisa equilibrar a tem que ter organização, um equilíbrio. porque como É você importante. no único. Faz tempo que eu passei pelo primeiro ano, porque eu resolvi viver uma experiência completamente nova para mim, porque eu nunca acompanho turma e o último ano eu resolvi. O último ano não. Essa minha turma eu resolvi vir acompanhando, porque na minha escola há essa possibilidade, né? Nem todas as escolas isso é possível. Então, esse ano seria meu primeiro ano no quarto ano, mas com os mesmos alunos que eu estou desde o primeiro. Então, eu venho vindo, a turma vem se transformando, e realmente nem parece a mesma turma, mas tem sido muito desafiador e me descobrir também, porque eu acho importante, por mais que a gente goste de um determinado período, de um determinado ano, eu acho que tem momentos que a gente também precisa se desafiar para sair da zona de conforto. Porque senão a gente não adianta, isso é do ser humano, a gente tende a ficar na zona de conforto, né? Porque já tem material, já tem bastante estudo, já tem bastante Eu não sou assim, não. Não, não, mas não é porque vai usar o mesmo caderno. Não, mas eu digo assim, porque a gente gosta mesmo, e a gente tem aquelas fases que a gente se identifica profundamente, que a gente ama profundamente. Eu já namorei por educação infantil no município, eu já namorei Eu no segundo, Ana, terceiro ano agora. Ana, a minha coordenadora está dizendo que é apaixonada pelo primeiro ano. Vou dar um recado para ela. Eu também. Hashtag sem maiores intenções. Não, sem intenções, entendeu? Sem intenções. Eu gosto, Ana, de... Eu sou muito apaixonada pelo primeiro ano também. Também sou. Por mim, eu não saía de lá. Mas às vezes eu preciso me forçar. E esse, olha, eu tenho 20 Então, anos. eu também. Esse seria o primeiro ano que eu estaria no quarto ano. Estava nervosa. Quando eu comecei a pegar o pé da situação, veio a pandemia. Mas glória a Deus. Vamos em frente. Então, Ana, eu gosto muito de trabalhar essa parte da diagnose partindo de uma história, né? Eu já estou até aqui pensando, mas você não está de férias, mas a gente pensa, gente, não adianta que a gente pensa, que a gente quer produzir, e eu sou uma pessoa, assim, muito agitada, eu não consigo ficar em casa, assim, sem produzir nada. E, assim, eu já venho pensando, né, eu já trabalhei também, esse livro aqui, ó, para contação de história, não sei se você conhece. A história do leão que não sabia escrever. Esse eu não conheço, não, mas eu já tenho o meu também para começar o ano. E a partir dessa história, a gente pode criar uma diagnose, né? E explicar a função da escrita, porque aí ele fala que o leão, vou contar não, mas vou falar assim só um spoiler. Que o leão ele não sabe escrever, mas ele quer escrever uma carta para entregar a leoa. E aí como que faz? Então assim, ele quer escrever uma carta, mas ele não sabe escrever. E aí a gente já pode trabalhar a função da escrita. Para que você quer aprender a ler e escrever? Né? Para que a gente aprende a ler e escrever? E a partir daí trabalhar com a criança. Aí eu pensei na diagnose, vou mostrar, peraí. Aí, eu pensei na diagnose, eu até botei no meu Instagram, ó, dado de bolso e os personagens. E aí a gente joga os personagens, né? Joga o personagem, joga o dado, e a criança com o alfabeto móvel, ó, ela tem que montar o nome dos personagens. Vamos lá, caiu o leão, vamos ver quem monta primeiro. E ali você vai descobrindo quem sabe, quem não sabe, quantas letras tem a palavra leão, qual é a primeira letra, qual é a última. As crianças estão pensando que eles só estão brincando, mas você está fazendo o quê? Está observando, né? Você está ali para poder saber observar o que ele sabe, o que ele não sabe, os conhecimentos prévios, né, dessas crianças. Então, assim, e também pensei coordenadora, tô pensando nas férias, hein? Não, eu acho muito legal, porque a gente montando mesmo. Uma outra...
Eu falo. Não tô ouvindo. Fala. Não, e assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de aproveitar, e como a gente está falando da questão emocional também, eu gosto sempre que eu utilizo um livro, eu gosto de aproveitar as expressões. Como ele está se sentindo, ele está feliz, ele está triste, às vezes é uma porta para a criança falar também, para a gente dar voz para essa criança. Então, esse momento da diagnose também é um momento da gente. Na educação infantil, a gente fala tanto da rodinha, né, que é o momento deles falarem. Quando eles chegam no fundamental, essa oportunidade de fala também é muito importante. Ah, eu gostei do leão, porque o leão é isso. Que personagem você gostaria de ser? Então, não é só... É também a questão da leitura, da escrita, o que reconhece, como reconhece, como também se a criança está prestando atenção na história, porque às vezes a criança chega pra gente e nem prestar atenção, ela aprendeu ainda, né? Verdade. E, assim, essa roda que você está falando de conversa é tão legal, porque as crianças se soltam e eles falam coisas que eles estão vivendo em casa, coisas que acontecem. Então, assim, também é uma forma de você estar conhecendo a sua criança, não só o que ele traz de habilidade lá da educação infantil, não, mas conhecendo o que ele traz de casa, a realidade dele, né? Sim, sim. Então, assim, só para... Né? Ele vai falar, poxa, eu fiquei triste porque eu não pude visitar os meus avós, eu queria escrever uma carta para os meus avós, né? Porque esse ano foi um ano de muito afastamento, né? Eu acho que, assim, aproveitar esses ganchos são muito importantes, a gente ter o trabalho, a gente ter o olhar. Meu planejamento, vamos dizer assim, pedagógico voltado para a leitura escrita. Vou fazer isso, isso, isso. Perguntas que eu posso fazer aos meus alunos para que eles também possam se expressar, encontrar voz, ter a sua vez de falar. E essas coisas a gente também escreve no nosso planejamento, né? Porque senão a gente esquece que hoje a gente, por exemplo, você planejou, montou esse trabalho lindíssimo, mas quando ele for acontecer, às vezes já passaram, a gente está no meio das férias aí, quer dizer, menos um pouquinho no meio. Né? Mas vai passar um tempo, a gente tem aí 15, 20 dias. Então, se você teve uma ideia bacana, né, anote. Eu sou a rainha dos caderninhos, né? Anote, tenha seu post-it. Que não tem mais espaço de escrever, você cola o post-it ali em cima para não perder uma boa ideia. Post-it é vida, né? Post-it é vida. Então, só para terminar do dado, uma outra atividade que eu pensei também é uma trilha silábica, que aí você também pode observar, você pode estar ali vendo o seu aluno, o que ele traz de consciência fonológica. Né? Uma trilha silábica, como que a gente vai fazer? A gente faz uma trilha grande na sala, né? Um papel mesmo, um papel pardo, papel 40 quilos, e aí a criança joga o dado, caiu... Que personagem é esse que estava na história? Girafa. Então vamos contar quantos pedacinhos tem a girafa, né? Quantas sílabas? Girafa. Então 3, você vai andar 3 casinhas. Agora é o próximo. É uma brincadeira que você está avaliando a criança. Não gosto dessa palavra avaliar, não. Vou falar igual a Magda. Você está acompanhando a sua criança. Magda Soares fala no alfabetrar, né? Que a gente tem que fazer o acompanhamento da criança. Então, você vai estar acompanhando e conhecendo a sua criança. Mas, Ana, também, já vou deixar você falar, tô falando muito, né? Você é minha convidada, você que tem que falar. Já acabou falando junto, a gente vai falando. A gente gosta de falar. É tudo junto. Eu separei meu livro, que eu pensei para os um pouquinho maiores, né? Eu nem tinha separado, mas eu já estava com a ideia dele na cabeça e o livro estava aqui, que é esse livro aqui que eu tô apaixonada demais. Não tô vendo. Aline. Não conheço. Esse livro não conheço. Linda que eu vi. Eu fiquei louca porque a minha filha tem esse cabelo. E a gente, eu quero. Não, pode querer. E você vai querer com força. O que acontece? É do Alexandre Rampazzo. E a cor de Coraline começa com um grande dilema. E eu já comprei até uma caixa de lápis de cor para eu levar para a sala. Por causa disso, para esse momento da vida. Porque eu comprei a caixa de lápis de cor das cores de pele. Então tem 12 cores de pele para serem combinadas e para serem feitas. E qual foi a minha ideia? E ela começa com um dilema, porque um amigo pede um lápis emprestado cor de pele e ela pensa assim, mas qual pele? Aí ela começa a viajar. E ela vai inventando.
O livro, a gente refez isso aqui na escola no ano passado, com as crianças, pintar Legal. coloridas, e cada um se desenhar e colocar onde quisesse, então tinham todas as cores. A gente fez essa atividade, chegamos a fazer essa atividade. E aí começa o dilema, não vou mostrar muita coisa não. E aí ela começa a devagar. Ah, se a gente fosse ET, então a cor da pele seria verde. E ele vai até chegar ao Ai, final. que legal. É lindo demais. Porque a gente pode trabalhar as questões socioemocionais e a gente também pode trabalhar a identidade da criança, né? Quem é você? Quem é sua família? A gente está falando tanto de família aqui, e é um livro muito, muito lúdico, muito lindo, muito lindo mesmo. E aí as atividades que eu pensei para os maiores também é isso, montar a cor, escolher os lápis de cor de acordo com a sua cor e a gente conversar sobre isso, fazer um cartaz com cada um desenhando a sua mão. Legal. Né? Porque mesmo que se for em casa, se for na escola, cada um desenha a sua mão. Se for, de repente, online, as crianças podem receber uma folha de ofício para que eles desenhem as suas mãos. Isso pode ser feito do 1º ao 5º ano, e que eles pintem a cor da sua pele ou façam o seu autodesenho, né? E façam a sua... Muito legal. É muito legal. E é um movimento, assim, que a gente precisa ir fazendo, né? Por exemplo, tem uma parte ali que ela fala que ela fica vermelha de raiva. Então, a cor da pele dela nesse dia tá ela e o amigo todos vermelhos. Então, a gente tem... Já vou colocar na minha lista, já. Anota, minha filha, anota, porque tem umas ótimas. Esse aí eu fiquei muito apaixonada mesmo. E é um livro muito lindo, mas eu não quero ficar contando a história toda para não estragar a surpresa. Mas são pequenas histórias que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, podem render o reconhecimento das cores, se a gente está falando de diagnose, até numa educação infantil. No 1º e 2º ano também, se a criança conhece cor, que é um indicativo de uma possível dificuldade, né? Porque a cor é uma das primeiras coisas, agora me fugiu o termo, não é simbólica, mas é uma dos primeiros acordos, vamos dizer, né? Por que amarelo é amarelo? Ninguém decidiu que era amarelo, todos nós concordamos. Então, guardar essa noção, a gente já começa a observar desde muito simples, até que a gente chegue na letra, até que a gente chegue nos sons, até que a gente chegue na escrita, e por aí vai. Eu acho que... Porque a coralinha... Eu acho que existem várias formas da gente fazer esse acompanhamento dos conhecimentos prévios, como diz Magda, né, que eu não quero falar avaliação, mas fazer esse acompanhamento dos conhecimentos prévios, acho que existem várias formas lúdicas. Eu costumo formar com eles em ordem alfabética, né? Então, assim, no início do ano é uma loucura a forma. Vamos formar em ordem alfabética, até eles acostumarem, mas, assim, depois eles já sabem. E isso, quando eles vão lá para o papel, para o caderno, nossa, como ajuda. Sim. Como isso ajuda. Então, assim, é o lúdico que a gente traz para o papel, entendeu? A gente não deixa de usar o papel, a gente não deixa de usar o caderno, o livro, né? Mas a gente também coloca o lúdico, a brincadeira. Sim, e eu vou além, eu utilizo, já que a gente precisa formar, né, porque tem escolas que não formam, mas já que a gente precisa formar, essa vivência, isso é uma brincadeira, eu uso ordem alfabética, mas tem uma outra que eu senti essa necessidade nessas diagnoses, nesse acompanhamento que a gente vai fazendo. Eu percebi que as crianças não sabiam sua data de aniversário, né? Ah, legal. O que eu comecei a fazer? Vamos formar pelos meses do ano que vocês fazem aniversário. E aí eu tinha na sala o apoio com todos os aniversariantes, com tudo escrito lá. Então eles estavam na dúvida, vamos lá pesquisar. Eu não tinha resposta pronta, nem ficava com a ficha de chamada na mão. Vamos olhar no cartaz. Olha, olha, esse aqui vai primeiro. Porque a gente trabalha número, a gente trabalha essa noção, porque muitas vezes, na comunidade, eu refleti nesse sentido. Talvez o aniversário não é uma coisa tão comemorada. Por uma situação financeira difícil, às vezes a família não se ressalta tanto, ou não é a cultura da família, enfim. E eu senti essa necessidade de que eles vivessem isso. Então, eu comecei a formar pelos aniversários e eles adoravam. Adoravam. Porque também dá aquela oportunidade de quem está lá atrás vir para frente, modificar essa organização. E tudo que a gente puder desequilibrar
né, para que eles aprendam mais, melhor. Né? O desequilíbrio ele é fundamental para o aprendizado, né? Porque senão é o que a gente já falou, acomodação. Eu faço a forma em ordem alfabética, aí depois de alguns meses eu trabalho a ordem decrescente. Vamos lá, vamos de trás para frente, né? Outro sufoco, mas assim, chega no final do ano já tá tudo certinho, tudo aprendido. Uma coisa também que às vezes a gente fala que leva muito tempo, que a gente já tocou no assunto, né? É a rodinha. Mas ali na rodinha de conversa e na rotina também, quantas coisas a gente pode mostrar para a criança e tirar da criança também, né? Porque ali a gente está calendário, dias da semana, canta uma música, né? Cada um com a sua rotina. E ali, além da criança estar aprendendo, ela vai mostrar para você também o que ela traz. Né? Porque ela não vem crua, ela não vem sem nada. Nenhuma criança chega na escola zerada. Às vezes algumas pessoas têm o hábito de falar, essa criança chegou zerada. Não, ela não chegou zerada. Alguma coisa ela traz. A criança não chega na escola zerada, não. Algum conhecimento ela traz. Cabe a gente descobrir que conhecimento é esse. Né? O que ela traz e o que ela não traz. E eu acho que uma coisa importante também, Ana, é a anamnese. Sim. Agora, um pouquinho antes da gente chegar na anamnese, que olha, é fundamental, eu estou lembrando do Ruben Fausten, né? Que acho que nem sei se vai dar muito tempo da gente chegar para falar um pouquinho dele, mas quem quiser saber mais está lá no meu Instagram. E ele tem uma das coisas que ele fala que eu interpretei como cultura, né? Porque muitas vezes a gente escuta, infelizmente, colegas falando isso, chegou zerado, é uma porta, enfim. Ou até a própria família fala para a criança mesmo, né? Você é isso mesmo, você é assim, você é assado. E a criança chega se sentindo pior de tudo. Mas que a gente precisa aprender a valorizar a cultura. E a cultura do outro pode ser muito diferente da minha. Não é porque a gente vive no Rio de Janeiro, né, em Campo Grande, que todo mundo tem a cultura idêntica. Pode não ter. E talvez aquilo que para mim é muito simples e muito óbvio, muito natural, que é, por exemplo, pegar um livro e ler para minha filha, aquela criança nunca vivenciou. Isso eu estou falando uma coisa. E talvez, então, esse mundo acadêmico que a escola traz, talvez ele não tenha as vivências acadêmicas, é o que você falou, ele tem outras vivências. Então eu preciso estar aberta, disponível para ouvir essa criança, para perceber qual é a qualidade que ele traz, porque ele traz sim bagagem, todos nós trazemos as nossas vivências, talvez não seja esperada pelo protocolo acadêmico, mas podem ser pontos de partida para o desenvolvimento de tudo que a criança precisa. A gente valoriza o que ele traz, a gente reconhece e a gente começa um trabalho dali. Porque pode, talvez, ser uma criança que não sabe uma letra, um número, nunca pegou no lápis, mas tem um desenvolvimento psicomotor do corpo melhor do que talvez aquela criança que chegue já praticamente lendo, ou lendo. Tem crianças que saem da educação infantil lendo. Então, a gente precisa ter esse balanço e ter o cuidado de não olhar com um olhar de preconceito, né? Que é o conceito preconcebido sobre o que é bom que ele sabe, o que é ruim. Existem saberes diferentes, que precisam ser melhor trabalhados possíveis e reconhecidos numa diagnose bem feita, para fundamentar todo um trabalho de planejamento para esse ano de trabalho, né? É isso que a gente precisa treinar, é treinar o olhar, né? Treinar e não fechar, ampliar, que aí a gente vai conseguir dar esse passo. E aí você puxou... Às vezes, Ana, o professor fala assim, nossa, mas o fulano ou essa turma chegou aqui esse ano, mas ele não sabe, ele não veio preparado para o primeiro ano ou para o segundo ano. E aí? Cabe ao professor saber o que ele veio, o que ele trouxe, para a partir daí acompanhar essa criança. Eu já peguei primeiro ano de crianças que não conseguem, como a gente já falou, segurar no lápis, criança que não consegue escrever o nome.
o primeiro nome. Então, assim, o que eu faço? Me desespero e continuo com as habilidades do primeiro ano, ou eu vou ter que retomar as habilidades da educação infantil? Retomar as habilidades da educação infantil. E aí cabe ao professor... Mas, né, dá uma arrancada nos cabelos, depois respira e vamos começar do começo. Cabe ao professor acalmar o coração, chamar a coordenação, direção. Vamos lá, porque o aluno não é do professor. Não. O aluno é da escola, então não é o professor que vai decidir sozinho. Esse ano de 2021, se a gente voltar, vai ser um ano, assim, um grande desafio. E, assim, não é um desafio que não é para o professor se desesperar. É para o professor se unir à equipe pedagógica da escola para poder ajudar aquela criança. O meu aluno chegou para mim sem as habilidades do primeiro ano. O que eu vou fazer? Me descabelar o professor do ano anterior ou seguir da onde aquele aluno sabe? Eu vou seguir da onde aquele aluno sabe, aquela turma sabe. Não adianta eu querer me desesperar. Ele não atingiu a habilidade tal da educação infantil, então eu vou trabalhar a habilidade tal da educação infantil. Mas vai atrasar as habilidades do primeiro ano. Paciência. Né? Paciência. Não vai eu não posso pular etapa. Eu não posso pular etapa. Exatamente. Né? Se a criança chegou sem uma base da consciência fonológica no primeiro ano, que ele vê lá desde a educação infantil, eu não vou pular essa etapa. Eu vou trabalhar. Aliás, a gente tem que trabalhar a consciência fonológica, né, em todos os anos. Mas, enfim, eu vou partir da consciência fonológica. Então, assim, não adianta querer pular a etapa, se desesperar, porque, meu Deus, o sistema, né? O sistema quer. Não posso, eu tenho que acalmar meu coração e partir daí. A diagnose, fiz a diagnose. O que meu aluno sabe, o que meu aluno não sabe? É daí que eu vou partir. E com segurança. Por isso que a gente fala. A gente precisa ler, tem embasamento teórico. Não, por que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu li que o autor tal, ele diz assim. A Magda, ela fala nesse livro Alfaletrar que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento, quando ela fala de diagnose, né? Ela fala que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do aluno e fazer essa diagnose 3 vezes ao ano. Ela fala isso no livro dela. Não é só no início do ano. A gente tem que fazer 3 vezes ao ano. Para quê? Para a gente já fazer esse acompanhamento do aluno. O que meu aluno sabe, o que ele desenvolveu habilidade tal. Esse aluno aqui, ele não desenvolveu essa habilidade, esse já desenvolveu. Então, eu vou pegar uma atividade de acordo com o que esse aluno não desenvolveu para eu tentar atingi-lo. E aquele que já desenvolveu, ele vai fazer uma outra atividade, ou então ele vai fazer a mesma atividade, reforçando aquilo que ele já sabe. Né? Então, assim, eu acho que esse ano de 2021 a gente tem que acalmar muito o coração, porque vai ser um ano abençoado, né? É verdade. O Ruven, ele tem um dos critérios dele de mediação, ele fala justamente sobre os níveis de aprendizagem. Porque, assim, de repente, você só vai ter aquela criança com aquela dificuldade. E a gente não pode deixar ele para trás. Então, pensar no planejamento, que atividade eu posso fazer para alcançar isso aqui? Mas todo mundo pode participar. Porque, de repente, é para uma coordenação motora, mas eu posso fazer um recorte colagem, a gente pode montar um mural do carnaval, a gente pode montar... E aquela criança que você precisa que trabalhe a coordenação motora, que de repente trabalha a pega na tesoura para a gente chegar no lápis, ela vai ter acesso a essa atividade. E vai desenvolvendo todo, e vai botando em níveis. Né? Por isso é importante essa... Eu não tenho nada contra a palavra avaliação, não, porque é isso mesmo. A gente tem que estar avaliando, se avaliando as aulas que a gente está dando, avaliando as atividades, para comparar, como a gente falou lá no final, o papel não é nosso, lá no início, né? O papel não é nosso inimigo, ele pode ser nosso parceiro, só não pode ser o único, né? E isso, refaz a diagnose, refaz aquelas atividades, vê como é que está o desenvolvimento, o que é preciso reforçar, porque se a gente não faz essa avaliação, a gente perde, a gente não sabe o que a gente vai olhar para que possa ser reforçado ou não. Não preciso mais de atividades com esse objetivo aqui nesse momento, porque agora todo mundo já chegou em tal patamar. Então vamos para um próximo, vamos à frente, né? Como é que a gente vai saber ir à frente se a gente não está olhando, né, observando com clareza esses pontos, né, esses nossos objetivos, esses nossos pontos que a criança precisa desenvolver? É só tendo registro.
De repente, enquanto uma criança está participando de um jogo, uma outra atividade, essa criança que está precisando aí desenvolver ainda a habilidade do ano anterior, ela vai fazer uma outra coisa, ou um jogo. Ó, eu gosto muito de joguinhos, eu ponho nesse saquinho, ó. Também. Um jogo. Nossa, quanta coisa ela vai aprender, né? Brincando, é o que a gente fala, brincando. Brincando, e a gente lá com o nosso objetivo bem claro, bem registrado. Eu gosto muito, na sala de aula, de montar. Isso é uma coisa que eu sempre fiz desde a educação infantil, que é montar aqueles rodízios de atividade. Porque aí você consegue, bom, eu preciso observar tal coisa. Então eu fico na mesa tal, com tal atividade, mas eles estão passando pelas outras, porque nem todo professor tem auxiliar na sala, né? Tem um estagiário, alguém. Principalmente quando a gente vai entrando no fundamental, não tem mesmo. Então, bota uma atividade, põe um jogo interessante numa mesa ali, os livros na outra lá, outra atividade numa terceira mesa, e na nossa mesa aquilo que nos convém ver, observar, porque às vezes a gente precisa disso, né? De entender que eles também podem fazer atividades sem a gente. Às vezes a gente é muito egocêntrico, não tem que ser tudo comigo ao mesmo tempo, e não precisa não. De repente ele pode estar lá, ir lá, pegar um livro, pegar o que ele quiser para ler e ler. Eu na minha sala, eu tinha, além dos meus livros, eu montei uma caixa de texto. Eu falei, porque às vezes a criança não quer ler aquele livro ali, que só quer ler um textinho. Fiz tudo coloridinho e tal, montei lá a minha caixa. E foi muito, muito bacana, porque eu senti essa necessidade. Já tinha livros antigos que não eram mais usados. Então foi uma coisa simples que eu fiz e não gastei nada, né? Gastei folha colorida só. E chamou bastante a atenção deles, o interesse pela leitura. Porque eu acho que a gente tem que aprender a propor diferente, né? A mudar o nosso andamento. O nosso aluno precisa saber que ele pode levantar, que ele pode sair, que ele pode voltar, pode mudar de lugar, e que isso não é um pecado mortal, né? É interessante também o movimento para a aprendizagem. Mas vamos em frente, né? Que você falou lá da anamnese, lá atrás a gente nem conversou sobre ela ainda, não conseguiu nem chegar na bendita. Então, vamos falar da anamnese, que a gente está quase encerrando, né? A importância da anamnese, desse inventário dessa criança, que a gente precisa... Fala você. Demais. Vamos junto. Tô adorando bater papo. Vamos lá. O que é anamnese, né? Para quem desconhece o termo. Anamnese é um levantamento desde a gestação da história de vida dessa pessoa, dessa criança, né? Claro que dentro da escola a gente não utiliza, isso é muito mais utilizado na educação infantil, como ficha da criança. É até enxuto às vezes demais, né? Na psicopedagogia a gente já tem uma anamnese maior, na psicologia tem a sua anamnese também, mais detalhada, mas isso é muito importante. Porque assim como a gente tem que ter o nosso primeiro olhar para a criança, isso eu pelo menos vejo dessa forma, para que a gente também não se contamine, porque às vezes o que vem não é bom. Ah, mas é a peste. Ah, é isso, é aquilo. Só vem coisas, às vezes a gente escuta muita coisa ruim, a gente fica contaminado e já começa a olhar aquela criança meio de lado, né? Para que a gente fuja disso, porque nós somos seres humanos e somos influenciáveis, mas que a gente tenha limpe primeiro a nossa mente. Vamos fazer essa anamnese escolar, que é muito importante, e eu acho importante o professor fazer, porque é a hora de você conversar com a família, se aquela criança foi desejada, se não foi, quem cria, saber até, por exemplo, às vezes, questões que envolvam a família, que são muito delicadas e que vão aparecer na sala, que é se é criado pelos avós, ou se tem 2 pais, 2 mães, que essa é uma realidade nossa, e a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não pode julgar a família de ninguém como certa ou errada. A família é a família que temos. Então, conhecer essa família também, até para dar liberdade dessa família fazer as suas escolhas, dependendo da escola, se trabalhar com datas comemorativas, é importante esse diálogo próximo. Que, por exemplo, eu já vivi essa situação em que a família decidiu que o menino ia participar de tudo. Do Dia das Mães, participavam as 2 mães, ganhavam presente as 2 mães, choravam lá na homenagem, tudo normal. No Dia dos Pais, ele escolhia se ele queria o presente ou não. Ele, o menino, decidia, mas ele não participava da festa. Porque mas era uma decisão, mas isso também é importante, porque é uma decisão da família que eu não posso tomar por eles. Eles precisam tomar essa decisão. Isso também é importante a gente separar o que é da escola e o que é da família. Com relação a valores, a gente tem que ter muito cuidado. E quando a gente faz essa anamnese, a gente começa a desenhar
esses limites com clareza. A gente precisa ter certas coisas claras. E aí você vai começando a saber quem é aquela criança que chega ali na escola. Se é uma criança que a família, que tem deficiência, a família aceita. Às vezes a criança tem uma deficiência, mas a família não aceita. Acompanha, não acompanha, né? Existem N situações. Então, a anamnese escolar, ela serve para a gente começar a conhecer essa criança. É claro que você pode conversar, se ele já é aluno da escola, você pode conversar com o professor do ano anterior, para conhecer um pouco aquela criança. Mas não tomar tudo o que se escuta por verdade absoluta. Né? Dar a oportunidade, porque é um novo ano, é uma nova professora, pode ser uma nova turma ou não. Às vezes a gente até faz esse movimento. Não, eu acho importante essa criança sair dessa turma e ir para uma outra, porque aqui ela já construiu umas relações que não são bacanas para ela, que são tóxicas. Eu vivi isso. Eu tive uma aluna assim que a gente trocou ela de turma. Ela veio para a minha turma porque na turma que ela estava, o desenvolvimento dela estava muito prejudicado. Porque ela acabava comprando, olha só, comprava os colegas com doce, com bala, com biscoito, porque ela tinha dinheiro e comprava, e os colegas faziam trabalho para ela. Então a professora né, ficava o tempo todo, para tu ver, ficava o tempo todo tendo que tomar conta se ela estava fazendo. E então, o que a gente precisou fazer? A gente conversou e ela veio para minha turma. Pronto, se desfez esse círculo vicioso que ela já tinha construído. Então, às vezes, dar uma oportunidade nova, e eu conversava muito com ela estava super dedicada em aprender, em melhorar, em se esforçar. Foi muito bom para ela ter mudado de turma, porque ela mudou e eu acolhi. Ela não veio como a aluna que vai corromper os... Não, ela veio como uma aluna tendo uma nova oportunidade de vínculo comigo, de vínculo com a turma e uma oportunidade de aprender e se desenvolver. Então, a gente ter tirar o preconceito, enxergar a criança que começa na anamnese, que passa por esse reconhecimento e que vai concluir o momento inicial com a diagnose, ele é muito importante. E a gente entender que todo esse tempo a gente está construindo vínculo. E sem vínculo não tem aprendizagem, seja no ambiente que for. Sem vínculo, não tem relação. As coisas não acontecem, não é? Se a gente não for bem recebido numa loja, a gente não compra, a gente vai embora e compra em outro lugar, né? Verdade. Imagina aprender alguma coisa numa sala de aula, em que a gente, no meu caso, no seu caso, Alana, a gente passa 7 horas com eles. É muita coisa, não é pouco, né? Para alguém não ser acolhido, recebido e oportunizado, né? Novas Eu vivências. passo mais tempo com ele do que com a minha família. Sim. Né? Sim. Com eles, a gente passa mais tempo com eles do que com a nossa família. Então, assim, não deixa de ser uma família, né? Não deixa de ser também, né? Sim. Então a gente precisa acolher. Ana, esse ano, eu peguei uma turma, não, ano passado, uma turma de primeiro ano que veio da escola, né? A turma de educação infantil. E a professora da educação infantil me passou todas as anamneses que ela fez. E aí, não deu tempo de eu fazer com a minha turma, gente, porque essa anamnese, ela não é construída em uma semana, tá? A gente não consegue preencher todas as folhas da diagnose da anamnese da turma em uma semana. Porque, assim, são 28, 30 alunos. Então, não dá, tem a disponibilidade do pai. Às vezes, a gente pega um pouquinho assim. Então, ele travou só pra mim, gente. Diz aqui pra mim. Ah, voltou. Voltei? Voltou. Pra mim, voltou. Então, essa anamnese é igual a gente fala da diagnose. A diagnose não é em uma semana que você faz. A diagnose você pode fazer o mês todo. Né? Então, assim, o primeiro mês e a anamnese também. E é importante. Então, a professora da educação infantil me passou todas as folhas de anamnese, só que, assim, ela fez a anamnese no início do ano de 2019. Se passaram aí vários meses. O que essa criança mudou? O que essa família mudou? Então, eu preciso fazer uma anamnese novamente. Eu não posso aproveitar a anamnese dela. Claro que eu li, né? Eu li as observações, a gente sentou, a gente conversou, ela me passou tudo sobre os alunos. Só que eu preciso ter o meu olhar, né? Eu preciso ouvir, o meu ouvidinho precisa ouvir essa mãe, né? Esse pai, essa avó, essa família, para eu poder conhecê-la, para eu poder ver realmente quem é o meu aluno e quem é essa família. Então, é assim, extremamente importante
eu não consegui fazer, né? Porque 2020 não consegui, mas eu espero em 2021 conseguir fazer, né? A vacina tá chegando. É verdade, tá chegando. E, ó, tem avião lá na televisão, agora eu até olhei. Eu acho importante também, assim, que infelizmente, dentro das nossas políticas públicas, a gente não tem a anamnese fora da educação infantil, né? Essa anamnese escolar com um momento reservado. A gente não tem um dia, 2, 3 para fazer isso. A gente vai fazendo na medida que a gente vai conseguindo, ou naquela criança que, de repente, é uma criança da educação especial, que a gente já tem o PEI para desenvolver, para fazer, e aí você faz, mas deveria ser algo corriqueiro. Assim como é corriqueiro fazer a matrícula na escola, é corriqueiro ter esse momento de fazer essa anamnese com o professor. Se trocou o professor, se é um professor novo, mesmo é o que você falou, de um ano para o outro, muitas coisas mudam. A gestação da criança não vai mudar, mas as relações podem mudar. Por exemplo, a gente vai viver um início de 2020, 2021, né, o que a gente já comentou, com muitas perdas. Muitas vivências de perdas. E não estou falando só de perdas de pessoas, não. Mas pode ter acontecido muitas situações de desemprego, isso pode ter impactado muito a criança, situações de que foram morar em outro lugar para poder ter uma vida melhor. Por exemplo, aconteceu aqui em Santa Cruz o incêndio numa comunidade, né? Com certeza aquela comunidade já está ali acho que há 4 anos. Então aquelas crianças estão na escola. Mudou tudo, vai mudar tudo. Eles perderam a casa, eles perderam tudo, ficaram só com a roupa do corpo. Essa criança vai chegar na escola igual ela estava em 2020? De jeito nenhum. Por mais que eles tenham todo o amparo, e a gente sabe que só Jesus pelos amparos que às vezes chegam eficazmente, né? Então a gente precisa sempre ter essa sensibilidade, né? De não desviar o olhar, de olhar para a criança, enxergar essa família, fazer a anamnese. Se não for da questão gestacional que já está feita, como foi o ano de... Acho que uma boa pergunta para a anamnese de 2021 é: como foi seu ano de 2020? Ele conseguiu estudar? Como ele conseguiu estudar? Né? E que pode ser online também. Às vezes a gente não vai conseguir fazer presencial, mas a gente pode fazer online, né? Observou alguma coisa no comportamento dele de diferente, né? Alguma mudança de comportamento? Gostou de fazer as atividades, não gostou, fez as atividades, fazia embaixo de briga. Tudo isso é coisa importante para a gente saber para como vamos organizar o nosso trabalho em 2021, que pode ficar uma boa parte ainda realmente né, online. Então, que a gente faça online também essa anamnese adaptada, né? Que não é porque modelo pronto na escola, na internet, num curso que você fez. A gente pode fazer no Google Forms, né, Ana? Sim, a Google Forms é vida, né? Pode fazer no Google Forms, que aí manda, ninguém precisa imprimir um monte de folhas. Você faça a gente faz o nosso registro de acordo com aquilo que a gente precisa saber. A família pode ir respondendo também aos poucos, se você precisa de uma anamnese um pouco maior, né? Mas eu acho que é o caminho. É o que temos hoje. Acho que a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Hoje o que nós temos é isso. A vacina começou? Começou. Só que vai ser um processo ainda. Não é começou hoje, amanhã já está dando no posto de saúde. Infelizmente, adoraria. Mas é que a gente organize ainda nessa situação que nós temos e com o vislumbre, né, de um final de ano diferente para a gente em 2021. Ana, queria agradecer a sua participação, contribuiu muito. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Como eu falei no início, né? A gente não é dono de verdade nenhuma, a gente só quer mostrar um pouquinho da nossa prática, do que a gente lê, do que a gente busca, porque essa pandemia, para mim, eu acho que para você também, né, Ana? Nossa, como eu estudei, como eu li, eu acho que, assim, a minha terapia foram os livros, os cursos, as lives, os estudos. Isso me fez tão bem. Sim. Assim, me ajudou bastante. Que, assim, se não fosse isso, eu não sei como é que seria, não. Porque, assim, claro, que a minha fé em Deus, né, tem isso tudo. A gente
é muito ligada aí a Deus, independente de religião, né? Sim. Mas, assim, a questão de ocupar a mente, de estar envolvida, de buscar, eu acho que esses cursos, Tem gente que me chama de louca, tenho amigas que, você é louca, tá estudando até nas férias. Falei, gente, mas é minha diversão, eu gosto, e isso me faz bem. Então, assim, isso me ajudou. Só que é o mundo do Oi, conhecimento. não, Para mim, é a forma da gente viajar ao mundo. Só que é o mundo do é conhecimento. verdade. Muito também. Eu E nunca viajei tanto como em 2020. bem, Eu bem, nunca viajei tanto como em 2020. Viajei muito. Então, assim, ó, obrigada, muito obrigada a todas, tá? Amanhã eu vou estar voltando aqui com a Gisele, botando a cara no sol, como diz uma amiga minha, a Erlânia, do GEPA, para falar um pouquinho sobre síndrome de Down. A Gisele vai estar aqui comigo falando sobre síndrome de Down. E a gente vai ter ainda TDAH, autismo, várias coisas legais. Então, assim, muito obrigada. Fala, Ana. deixa eu falar uma coisa. Vou dar uma dica para a galera. É o que eu fiz para mim. Para as lives, eu separei o meu caderninho. E amanhã eu estarei aqui com o meu caderninho. Porque eu tenho uma criança nessa minha turma especial com síndrome de Down. E eu sou assim, eu gosto demais dele. E ele é Down. Então, assim, a gente vem nessa caminhada de anos também. Eu não consigo largar a turma por causa da turma e também por causa dele. Entendeu? A gente segue nesse amor. Vamos tirar um print, Ana. Vamos, tira os comentários. Pega o teu livro aí. Pega o livro aí que você mostrou pra gente tirar um print. Esse Alguém amor. tira um print aí, gente. Alguém tira um print pra gente? Alguém vai tirar, Ana. Dá um sorriso. Oi? Acho que foi. Alguém tirou. Então, ó, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo Jack, que tem sido assim de grande crescimento para mim. Eu já tenho um caso para mandar para nossa próxima, Manda. né? Então tá sendo assim uma oportunidade incrível. Muito obrigada mesmo por tudo. E vamos juntas, vamos em frente. E todo mundo que está aqui, se quiser, vamos caminhar juntas, vamos aprender juntas. Porque o bom do conhecimento é isso. A gente divide e nessa divisão a gente multiplica. Que bom. Muito obrigada mesmo por tudo, viu? Então, ó, beijão. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Quem tiver alguma pergunta sobre o tema de amanhã, síndrome de Down, recebi um aluno com síndrome de Down. E agora? O que eu faço? Manda para mim que a gente vai estar a Gisele vai estar respondendo amanhã aqui comigo. Tá bom? Beijo, boa noite. Muito obrigada. Tem uma live agora que já começou, tô atrasada, no Instagram da Bezerra Marcelli. A Semana Alfaletrar. Quem puder dar um pulinho lá, tá sendo bem legal. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada, Ana. Tchau.